Uma bola de fogo cruzou o céu do Piauí nesta madrugada. O fenômeno pode ser visto em várias cidades do estado, como Campo Maior, Patos do Piauí. A repórter Josiane Souza está com um físico que vai explicar o que foi essa bola de fogo. Foi um meteoro? É esse o termo que a gente usa, Josi? Bom dia. É sim, Felipe, muito bom dia para você, bom dia a todos. Pelo menos durante toda essa conversa com os professores, na realidade a gente está bem acompanhado aqui com dois professores de física. A gente está aqui à minha esquerda com o professor Irapuan Filho, que vai começar falando com a gente daqui a pouquinho com o professor Eduardo de Montenegro também. Professor, eu queria que você explicasse para a gente, chamou a atenção nas redes sociais, começaram a circular, inclusive câmeras de segurança simples e comuns estavam ali também pegando essas imagens. Como é que a gente consegue definir esse fenômeno? Sim, então o que a gente conseguiu perceber é que esse fenômeno é o que a gente chama de meteoro, né? É quando a gente tem um corpo celeste de pequenas proporções, né? Que eles, de uma natureza diversa, ele entra em contato com a atmosfera no movimento dele, né? E esse contato, esse momento em que ele entra em contato com a atmosfera, ele causa uma onda de pressão, que faz com que o gás que está ao redor dele, né, envolvendo ele, aqueça e a gente tem aquele brilho, aquela coisa luminosa que a gente viu. Chega um fragmento na Terra? Pode chegar, dependendo das dimensões desse corpo, né, desse bolo que entrou em contato com a atmosfera, né, ele não se despedaça de maneira total, né, porque quando ele vem, né, ele chega numa velocidade muito grande, né, e é isso que causa essa grande onda de pressão. Ele tem uma velocidade muito grande e com isso vai se despedaçando. Às vezes ele tem um tamanho considerável e a gente tem um fragmento que chega até a Terra, que a gente chama de meteorito. Professor, muito obrigado pela sua participação. Inclusive, agora a gente vai continuar falando sobre esse assunto, para falar agora com o professor Eduardo Montenegro, que está aqui conosco. Professor, inclusive, Felipe, com um fragmento de um meteorito que caiu lá na Rússia e outro também na Bahia, aqui para explicar para a gente. Professor, esse fragmento que chega pode causar, por exemplo, acidentes, situações assim inusitadas? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Sim, dependendo do tamanho, né, já existem relatos mais recentes, por exemplo, de um pedaço que caiu em cima de um carro, em cima de uma casa e causa danos, né? O da Rússia, falando em 2013, teve um que causou muito prejuízo, porque a onda de choque da explosão foi tão grande que quebrou todos os vidros das janelas que estavam no raio próximo da explosão, né? Professor, a gente aproveita para chamar a atenção, por exemplo, é um clarão que foi visto aí por câmeras de segurança, né? Câmeras comuns. Isso chama a atenção, quer dizer que foi algo de uma proporção maior? Sim, pelo tamanho, né, do clarão e pela distância também que foi vista em várias cidades aqui de Teresina, Parnaíba, né, até mais para o sul do Piauí. Então foi de um tamanho considerável, né, para poder ser sido captado por câmeras comuns que dividem a claridade com os postes de luz, por exemplo, né? Inclusive a gente preparou aqui para esse minuto final, Felipe, para mostrar que fragmento é esse, que características ela tem. Explique para a gente. É bem pequenininho, mas o Edvaldo vai fazer esse zoom aí para mostrar, o professor vai segurar para a gente. Isso. Esse daqui caiu na Rússia, né? E esse daqui é um pedacinho do Bendengo, que é um dos meteoritos mais famosos que tem aqui no Brasil, né? E um dos maiores encontrados, inclusive. Para quem quer procurar, né, ou encontra um meteorito, a diferença das pedras comuns, né? Ele tem a aparência de queimado por conta de que ele entra na atmosfera, né? Outro, ele também é mais pesado que uma pedra comum e a característica mais importante é que ele é magnético. Aí, se eu pegar aqui qualquer ímã próximo, ele vai grudar, né? E a diferença de uma pedra comum é que ela não tem nenhuma propriedade magnética, tá? Então, para quem quer se aventurar aí procurando fragmento de meteorito, essas são as principais propriedades, né? Claro, depois tem outros estudos que podem ser feitos para saber a composição química. Mas mais simples é isso, você pegar uma caixinha de som quebrada, tem um ímã dentro toda a caixa de som, e você sair procurando, né? Se ela grudar, tiver aparência de queimada... Porque tem um valor financeiro, né? Tem um valor financeiro considerável. Há quem diga que é mais valiosa que o ouro, tá? Mas tem um valor também científico, né? Você estudar, saber de onde que veio esse pedaço de rocha, né? Qual a composição química, enfim. Muito obrigada, professor Eduardo Montenegro, e também o professor Irapuan, que participaram aqui conosco, que agora precisa ter paciência, né, também, e disposição para procurar esses fragmentos. Felipe, eu volto com você. Muito curioso, muito interessante, Josi. Obrigado pela participação.